esse foi um questionamento que eu recebi quando a gente conversava numa roda de conhecidos, né, de deslocamento para o trabalho, e aí um trabalhador, escutando a nossa conversa, ele perguntou assim: a aposentadoria ela pode não existir mais no futuro? Por que será essa preocupação que o trabalhador tem, já que efetivamente é o próprio governo, né, que domina o INSS, a Previdência Social, e é o próprio governo que garante essa situação. O governo, tecnicamente, ele pode não ter como quebrar, né? As pessoas logo pensam. Mas isso é uma série de situações que a própria população está vendo, porque a gente via, né, as pessoas pensantes, né, os pensadores, as pessoas, os economistas, falando, né, a respeito dessa possibilidade do futuro, por conta das contas do governo não estar fechando e tudo mais. Mas um trabalhador, uma pessoa mais simples, que não olha para o futuro, está preocupado no trabalho, em ganhar dinheiro para o sustento da sua família, ele começar a observar essa situação, é uma coisa interessante, porque nós vimos que a menor camada, né, os menos favorecidos da sociedade, eles já estão preocupados se aquilo que eles estão contribuindo, eles vão poder receber de volta, né? E aí essa aposentadoria a gente está avaliando se ela vai existir no futuro. E não é só esses fatores não, nós vamos aqui analisar essa questão que é muito importante, porque as pessoas pagam e quando chega a um determinado tempo, que elas cumprirem a lei, elas querem se aposentar e se aposentando, né, elas querem receber de volta aquilo que ela contribuiu. Mas antes da gente avaliar isso, essa discussão que é muito interessante, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Lembrando também, na descrição do vídeo está uma solução para a capa de sofá do nosso parceiro, né? Se você tem pet, gato ou cachorro, você vai, né, ter ali um recurso muito interessante. E deixando também o link do nosso curso Departamento Pessoal para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais, né, da área trabalhista. No primeiro momento, é importante a gente entender que esse comportamento, né, ele não é um comportamento comum, né? Por quê? Porque para todas as pessoas o governo ele tem dinheiro. Mas ao longo dos anos nós temos visto, né, que o governo ele tem divulgado bastante situações de falta de recurso, virando o ano no déficit e tudo mais. Registrando aqui que nós estamos falando de governo, nós estamos falando historicamente ao longo do tempo, né? Então não tem essa questão de A, de B, de C, todos eles, porque essas reformas elas vêm lá de trás, né? Há muito tempo isso acontece e independente do governo que está no momento, eles quando precisam fazer essa reforma por algum motivo eles fazem. E aí chega aquela ideia, né, que o povo fica, ué, mas o que está acontecendo? Primeiro momento, a reforma, né, em si, ela já mostra uma necessidade que o governo tem de ajustar as contas. Para quê? Para que ele possa conseguir pagar. E via de regra, as alterações que é feito na Previdência Social com relação à aposentadoria, pensão e tudo mais, aqui a gente falando especificamente da aposentadoria, elas crescem na dificuldade, tanto como se foi idade, né, essa última subiu 2 anos a idade das mulheres, salvo as regras de transição, né, que ainda conseguiu contemplar um pouquinho melhor aquelas pessoas que estavam perto, e aí essas pessoas vão ter uma regra diferenciada, mas as outras que não conseguiram chegar nas regras de transição, elas vão ter que se aposentar pelas regras novas. E a regra nova tem um ponto muito interessante nessa questão, que é a forma de cálculo, né? A maneira que se calcula antes, você pegava as 80 maiores contribuições e agora você pega a média do período contributivo total. E essa média, ela faz com que a aposentadoria baixe mais. E nós já observamos que, né, por aí o pessoal mostra as estatísticas, 80% das pessoas que são aposentadas recebem um salário mínimo. E esse número, esse percentual, ele ainda pode mudar ainda mais. Então, esse é uma primeira situação. A segunda situação é a pandemia, né, que foi uma causa aí muito peculiar, que não acontece todo ano, mas de qualquer maneira, segundo os números do governo, ele teve que gastar um valor que não estava previsto na casa de uns 800 bilhões de reais, e o que ele iria economizar com a Previdência Social era em torno de 1 trilhão ao longo de 10 anos. Então, a gente está falando disso por quê? Porque essas contas, elas desequilibram o governo. Então, isso num primeiro momento. O déficit orçamentário, que volta e meia eles falam, né, que vai fechar o ano devendo isso, vai fechar o ano devendo aquilo, né, cada hora um valor, o valor aumenta, o valor diminui. O fato é que o dinheiro não está entrando para pagar as contas todas e as pessoas elas estão observando isso. Outra situação que as pessoas falam, né, que os estudiosos, juristas, economistas falam,
é que a Previdência, o sistema da Previdência Social no Brasil é que aquelas pessoas que estão trabalhando, 6 pessoas em média, paga o valor, contribui para que o valor de uma aposentadoria seja pago, né? Para cada 6 trabalhando, um aposentado recebendo. E esse número, né, a população está ficando velha, o pessoal está se aposentando mais, muita gente no mercado de trabalho não está ingressando no trabalho, né, a quantidade de pessoas para equilibrar essa conta não está se sustentando. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão ficando velha, né, a maioria da população. Então a gente vai ter mais gente recebendo e menos gente contribuindo. Mas tudo isso, né, tudo isso é uma visão. Só isso pode já dar mostrar para a gente uma realidade em que possa, no futuro, né, nós termos aí uma série de complicações para que o governo possa pagar. E isso não é mais as pessoas que têm um conhecimento, como os economistas que estão falando, estão preocupados as pessoas do povo, né, os trabalhadores. Então, já chega uma preocupação na outra situação, na outra camada da sociedade. Outro fato importante também que a gente tem que destacar, e isso por conta da forma de cálculo, né, que isso gera indiretamente o mesmo efeito colateral, é que com essa nova fórmula de cálculo, o que vai acontecer? As pessoas vão ganhar cada vez menos, porque a grande maioria do período contributivo, a pessoa ela paga sempre, quando ela está começando, valores menores, né? E também tem um problema da economia, né? Os salários baixos e tudo mais. Então, o que acontece? Nessa nova forma de cálculo, a grande maioria vai ter um valor de aposentadoria baixo, em torno de um salário mínimo. Se é 80%, a gente tende a aumentar muito mais, 85%, 90%, não se sabe. No futuro a gente vai ter esse número, né, mais precisamente. Mas o fato é que você ganhando, se aposentando e ganhando um valor pequeno, esse valor pequeno ele não vai suprir as necessidades, né, que você tem, porque quando você fica velho, você tem que consumir algumas situações, tem remédio, tem alimentação, né, muita gente ainda não está com a sua casa própria, né, ainda paga aluguel, então tem aquelas despesas básicas do dia a dia que você tem que fazer. E aí a constatação, né, que o efeito, mesmo você se aposentando e tendo um valor a receber, esse valor sendo muito baixo, é como se você não fosse aposentado. Mas por que isso? Porque você vai ter que continuar trabalhando. Você se aposenta, da entrada na sua aposentadoria, recebe um valor que efetivamente ele não vai dar para você suprir todas as suas despesas. Então você vai ter que continuar trabalhando. Ou você continua no serviço que você está, ou você vai procurar outro serviço, porque o fato é que você vai precisar de um valor maior do que você vai receber para você poder estar sobrevivendo. E isso, em tese, né, faz com que você não se aposente. Porque normalmente quando a pessoa se aposentava, ela tinha menos responsabilidade de trabalhar, poderia continuar trabalhando. Muitas vezes as pessoas davam uma parada, descansavam, arrumavam um bico, faziam uma coisa mais leve para não ficar em casa e tudo mais. Muito tempo atrás, as pessoas se aposentavam e conseguiam viver da aposentadoria. Isso foi mudando com as reformas, lembra que eu falei da reforma da Previdência, que ela vem acontecendo? Então passou-se um momento em que a aposentadoria precisava de um pequeno complemento. Nós estamos vendo hoje que muita gente que trabalha e depois se aposenta continua trabalhando porque depende de um complemento, né, essencial. E no futuro, né, como é que isso vai ficar? Então, tanto a possibilidade real do governo não ter dinheiro para pagar essas aposentadorias e todos esses benefícios, ela é grande e pode comprometer sim a aposentadoria do trabalhador. Estou falando pode, não estou dizendo que vai, tá? Pode. Como a outra situação também é você se aposentar, não ganhar suficiente e continuar trabalhando. Então é a mesma coisa de você não se aposentar, porque você quando se aposenta é porque você já está numa idade avançada e não consegue mais fazer as mesmas coisas que fazia quando era novo. Pensa nisso, você já tinha pensado? Deixa aí nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.